Fala, meu querido, paz seja contigo, seja bem-vindo à Escola Tadel. É uma grande honra, um grande prazer poder estar com você aqui, compartilhando um pouco dessa palavra que Deus tem nos trazido dentro desse estudo da Escola Tadel, onde estamos buscando uma informação a respeito de ser discípulo. E agora nós estamos a falar, falamos do reino, agora estamos a falar sobre a respeito da chamada, do ide por todo mundo. Eu quero ler alguns versos aqui com você, para que a gente possa desenvolver melhor essa ideia do ide de Jesus, como a gente tem falado por aqui, tentar explanar um pouco mais dentro desse contexto, uma forma de trazer para nós esses 3 versos que representam o ide de Jesus para nossas vidas. Vem comigo? Marcos 16, capítulo 15 a 18. Marcos 16, 15 a 18. Jesus diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crer será ou já está condenado. E estes sinais vão seguir os que creem. No meu nome vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Outro verso que fala sobre essa grande comissão é Lucas 24, 47. Jesus fala assim: em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Mateus também tem uma direção. A direção de Mateus é: portanto, você vai fazer discípulos. Vai, ide e faça discípulos, fazendo discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, aqui nós temos esses 3 alinhamentos, dessas 3 direções, a respeito dessa grande comissão: ir fazer discípulos. E como eu devo ir? Ir fazer o que ele foi mesmo fosse fazer. Se ele fosse no meu lugar, fazer o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. Então, dentro dessas 3 referências bíblicas, nos mostra algumas características muito importantes para o desenvolvimento e conhecimento a respeito dessa grande comissão, que é de responsabilidade não somente minha, mas também como sua. Porque a partir do momento que vimos a Cristo, contemplamos um entendimento mínimo que seja, da glória e da graça de Deus, da salvação, seja qualquer fração de Deus. A partir deste ponto somos testemunhas disso. Testemunha bom ou ruim é um posicionamento meu. Um testemunho falso, verdadeiro, é um posicionamento meu a respeito da revelação que veio sobre mim. Mas todos nós temos essa responsabilidade de comunicação, de anunciar, de propagar o evangelho de Cristo, a salvação que vem através de Jesus. Então, sobre nós cristãos está essa grande comissão, onde todos estamos envolvidos dentro dela. Então, eu peguei dentro desses 3 textos alguns pontos que coexistem, que formam essa dinâmica do ID. Eu quero tentar trazer aqui de uma maneira simples e rápida, trazendo para uma aplicação pessoal em nossas vidas. E eu prometo que daqui para frente a gente vai ter uma melhora na qualificação dos vídeos, no posicionamento dos estudos e tudo mais, para ficar mais fácil e um desenvolvimento mais profundo nas nossas vidas. Mas vamos para o que temos hoje diante do Senhor. Abre os seus ouvidos, esteja com o coração pronto para ver o que Deus tem para falar sobre nossa vida a respeito do ID. O que isso tem a ver comigo? Para onde isso vai me levar? Bem, o que isso tem a ver comigo? Primeiro ponto, o ID de Jesus, ele começa com 2 pontos: ide e pregai. Esse é o primeiro ponto que eu quero pegar. Ide e pregar. O ide e pregar significa uma locomoção, um movimento. É como fixar um prego. A Simone, na Escola Tadel, falou a respeito disso, eu achei fenomenal. É como se você fosse fixar um prego na parede ou na cabeça de um incircunciso de coração aí. Você pega o prego e martela, martela, martela até ele ficar fixo. Então eu pego a minha mensagem, o amor de Deus, aquilo que eu vivi do Senhor, e começo a anunciar. Eu falo, eu anuncio, eu demonstro, eu faço ouvir, eu faço falar. A palavra vai entrando e impregnando no coração. Isso eu preciso estar em locomoção. A palavra tem que estar em movimento. A palavra tem que estar em locomoção. Ação de abordagem.
A minha fala, os meus pensamentos, os meus comportamentos têm que estar numa forma de abordagem. Tem que fazer ser divulgado, ensinado, passo a passo. Eu tenho que criar um laço de ligação entre a próxima pessoa e Deus. E como eu faço isso? Me movimentando. Eu tenho que me movimentar. Minhas palavras têm que ter uma ação, um comportamento, uma ação. Porque a proclamação, ela pode ser feita de várias maneiras. Mas dentre todas elas eu tenho que fazer ser ouvido, eu tenho que fazer ser falado, eu tenho que fazer ser sentido, eu tenho que fazer servir. Eu tenho que me prostrar, eu tenho que me render, eu tenho... Aquela revelação de Deus que veio à minha vida, ela tem que ser propagada. Então eu tenho que me pôr em movimento pregando. Ide e pregai. A gente vê isso em Marcos. Ide e pregai. Então, em movimento, o seu movimento de vida, o seu movimento de revelação de Deus que veio na sua vida, ensine, aborde, fale, anuncie, comunique-se, transmita isso de alguma maneira. Isso está para todos, não tem uma maneira, uma regra. Desde que você esteja se movimentando para promover a mensagem que está no seu coração, na sua vida, a mensagem que transformou você. O segundo ponto é pregar o arrependimento e a remissão do pecado. Então eu tenho que estar em movimento apregoando. Apregoando o quê? O arrependimento e a remissão de pecados. E como que eu promovo esse arrependimento e remissão de pecado? Eu tenho que entender o que é remissão. Esse é o primeiro ponto. Remissão é tornar limpo, tornar livre. Então, a minha mensagem, a minha vida tem que estar em movimento da mensagem, da pregação. Eu tenho que fazer ser ouvido a mensagem que me leva a um novo padrão de vida, a um arrependimento. Mas eles nem entendem direito do que se arrepender. Temos que aprender que existe um Deus. Temos que mostrar essa liberdade. Temos que... O nosso movimento, o nosso comportamento, a nossa fala tem que expressar o amor. Tem que expressar o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a transformação de vida. Então a sua ação, o seu comportamento, o seu movimento vai trazer uma mensagem de arrependimento. Para outra pessoa se arrepender, não. O seu posicionamento de arrependimento. E isso vai mostrar que você agora está livre daquela prisão que você existia. A prisão do pecado, da mentira, da prostituição, da pornografia, não importa. Desde que isso seja evidenciado, Jesus te libertou e a partir do momento que ele te libertou, te revelou a graça redentora dele, ele te fez uma lanterna, um luminar. Ninguém acende uma luz, ninguém coloca uma luz debaixo da mesa, mas coloca no teto para que todos vejam, para que seja a iluminação de todos. Então a sua libertação, a manifestação de Deus na sua vida é para a promoção dessa mensagem que leva ao arrependimento. O seu arrependimento é demonstrado, a remissão do seu pecado é demonstrada. O outro está vendo, porque você está se mexendo em direção a isso. Então, quando essa mensagem está sendo propagada e pessoas estão sendo atingidas por essa mensagem de arrependimento, remissão, que você está vivendo, que você está se movimentando nela, você vai para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é fazer discípulos e ensinando. Eu tenho que fazer discípulos e ensinar. Fazer discípulos é diferente de ensinar, mas o meu discípulo tem que ser aprendido. Uma coisa é o ensino. O ensino eu posso ensinar qualquer um em qualquer lugar. Agora, ser discípulo de alguém é uma outra característica. Porque quando eu me coloco para ser discípulo, eu me coloco na posição para absorver a essência do que o mestre está a me ensinar, do que o mestre tem, do que o meu professor tem. E quando eu pego isso, eu tenho que passar isso. O apóstolo Paulo fala uma coisa maravilhosa a respeito de cartas vivas. Que o próximo é uma carta viva que ele escreveu. Timóteo era a carta viva escrita por Paulo, a respeito do que Paulo tinha recebido de Cristo. Então Timóteo ele tinha a missão de
Fazer discípulo, escrever mais pessoas como cartas vivas que ele tem enviado a respeito daquilo que ele aprendeu. Essa transmissão vai sendo passada. Ou seja, ser discípulo e ensinar isso é eu receber essa dimensão da característica de Cristo, que veio sobre a minha vida, e eu repassar isso escrita em outras vidas. Imagina o seguinte, Jacó, no momento lá que ele estava com os gados, com as ovelhas, com as cabras, e ele colocou aquela vara que ele moldou ela para ficar com as cores diferentes e pôs na frente do rebanho na hora da comida e na hora da bebida. E aquilo ali fez uma geração ser transformada de acordo com aquela mensagem. Exatamente esse é o ponto de ser discípulo. É eu me permitir, eu sendo aquela vara, me permitir ser tratado para estar à frente, para ser visto. E assim, essa minha transformação, essa minha disposição ser o exemplo de ensino para que o próximo, para que a outra ovelha receba isso e ela seja transformada. Hoje eu sou uma carta viva, escrita pelas mãos do pastor Jorge Ferreira de Mello, pelo pastor Alexandre Cardoso, pelo pastor Wagner Gonçalves Gomes. Esses três pastores foram escrevendo uma carta a partir da mensagem que eles tinham de Cristo, pela revelação que eles têm de Deus, e eu fui me pondo em submissão ao aprendizado, eu fui absorvendo, colhendo, comendo, me alimentando daquilo, e aquilo foi impregnando em meu corpo e meu coração, e eles foram me ensinando a respeito do reino, a respeito da comunidade, a respeito da vida, de como se comportar, como agir, e isso agora eu estou passando. A essência que eu recebi, foi crescendo em mim, se tornando uma árvore, eu fui passando à frente. E essa é a fração. Então, o meu id está atrelado a fazer discípulos. Eu preciso estar em movimento, carregando essa transformação da minha vida, fazendo discípulos, ensinando eles a mensagem, a transposição, essa geração, passando de geração em geração, dando passos de como ser exemplos do caminho correto para o próximo. E assim eu alcanço a todo mundo. A todo mundo. Todo mundo não significa literalmente o mundo todo. Mas eu quero que você olhe como uma forma metafórica. O seu mundo, quem é as pessoas que estão envolvidas no seu mundo? Quais são o seu mundo que você consegue abranger? Essa é a responsabilidade da mensagem do seu evangelho. Essa é a mensagem que o Senhor tem colocado na sua vida, é para alcançar essas pessoas. E conforme a sua maturidade vai crescendo dentro de você, Deus vai abrindo, ampliando o seu campo de missão, o seu campo de alcance. E quanto mais pessoas você vai alcançar, mais pessoas você vai anunciando. Olha que legal, está escrito aqui em Romanos 14, 8 e 9. Está escrito assim, porque se vivamos, para o Senhor a gente vive. Mas se eu morrer, para o Senhor eu morro. De sorte que se eu vivo ou se eu morro, eu vivo para o Senhor e morro para o Senhor. É para o Senhor. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu. E tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então a minha vida já não é mais minha. A minha vida é de Cristo. A minha vida pertence ao reino. Meu pensamento é a mentalidade do reino. E a mentalidade do reino, ela está em busca dos perdidos. E o Senhor, Ele tem nos guiado a ir. Ele tem nos ordenado a ir. Ele tem nos falado, vá e pregue o Evangelho. Enquanto está pregando esse Evangelho, seu movimento de pregação seja um movimento onde demonstra arrependimento e remissão de pecado. E essa demonstração, você tem que concentrar ela em fazer discípulos e ensiná-los a fazer a mesma coisa, a transmitir a mesma coisa. E cada um alcançando o seu mundo, o seu espaço, até onde o Senhor lhe permitir alcançar dos braços. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a grande comunicação do Ide. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho.
a toda criatura. E não se preocupe se alguma coisa ruim acontecer. Lembre-se muito bem que o Senhor está conosco. E os sinais vão seguir aqueles que creem. Os sinais vão seguir a todos aqueles que creem. Os sinais vão seguir. Os sinais vão te seguir. O Senhor vai sempre se demonstrar. Se você está nele, buscando arrependimento, buscando essa remissão, buscando a transformação, buscando essa paixão por fazer discípulos, alcançar as pessoas que estão perto de você, o Senhor é contigo. E Ele mesmo vai comprovar. Ele vai te colocar como luz para que todos vejam. O seu testemunho de arrependimento e remissão irá promover transformação, e você vai aproveitar essa mover de transformação e vai formar discípulos, ensinar eles a reproduzir também a imagem de Cristo para o dia de hoje. Tudo bem, meu querido? Então, curta, comenta, compartilhe, esteja com a gente, deixe seu comentário, envie para alguém e participe conosco e seja bem-vindo à Escola Tadel.